A verdade que muitas pessoas não comentam. As máscaras que as pessoas usam podem enganar você por anos, mas suas menores ações revelam tudo o que você precisa saber. Uma palavra gentil a um estranho, a maneira como lidam com um voo atrasado ou o que escolhem fazer quando ninguém está olhando. São nesses momentos que as verdadeiras cores de alguém se mostram. Não são os grandes discursos ou gestos chamativos que importam, mas as decisões silenciosas e desprotegidas que revelam quem alguém realmente é. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Eles entendiam que o caráter não se trata de aparências, mas de consistência. Marco Aurélio disse isso da melhor forma: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Hoje, quero mostrar como enxergar além do barulho e descobrir a verdade, não apenas sobre os outros, mas sobre si mesmo. Até o fim deste texto, você conhecerá 5 princípios atemporais da sabedoria estoica que mudarão para sempre a maneira como você vê a natureza humana. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender pode transformar a forma como você se conecta com as pessoas ao seu redor e até como vive sua própria vida. Revelar o verdadeiro caráter de uma pessoa não acontece em gestos grandiosos ou quando estão sob os holofotes. Isso ocorre nos momentos silenciosos e desprotegidos, especialmente ao interagir com aqueles que não têm poder sobre ela. Esses pequenos e aparentemente insignificantes encontros, seja com um garçom, um caixa ou um estranho na rua, removem as máscaras e revelam a autenticidade ou a falta dela. Esse conceito, profundamente enraizado na filosofia estoica, fala diretamente ao coração do que define nossa integridade moral. Sêneca, um grande pensador estoico, uma vez aconselhou: trate seu inferior como você gostaria que seu superior o tratasse. Essa sabedoria atemporal nos lembra que a maneira como nos comportamos com aqueles que não podem promover nossos interesses reflete a essência de quem somos. É fácil agir com bondade para impressionar alguém ou quando há um benefício claro, mas a verdadeira virtude emerge quando não há nada a ganhar. Os estoicos acreditavam que esses momentos não são triviais, mas fundamentais para compreender tanto os outros quanto a nós mesmos. Considere as interações diárias que a maioria de nós mal nota. Uma pessoa que agradece ao barista pelo café, oferece um sorriso a um entregador ou ajuda um estranho a carregar uma bolsa pesada. Esses pequenos atos de gentileza demonstram um respeito pela humanidade compartilhada que transcende o status social. Marco Aurélio capturou isso lindamente quando disse: o que prejudica a colmeia, prejudica a abelha. Em outras palavras, quando deixamos de elevar e respeitar os outros, prejudicamos não apenas a eles, mas também a nós mesmos ao nos desconectar do todo maior. Por outro lado, considere o que é revelado quando alguém trata os outros com indiferença ou desdém. A grosseria com um caixa, a falta de atenção para com um trabalhador ou a irritação com alguém considerado menos importante expõe falhas profundas: arrogância, senso de direito ou falta de empatia. Esses comportamentos, embora pequenos no momento, são indicadores gritantes de caráter. As interações mais acidentais podem revelar o verdadeiro eu de alguém. Imagine andar em uma rua lotada e esbarrar em alguém. Uma pessoa compassiva pode oferecer um sorriso suave ou dizer não se preocupe. Alguém impaciente ou egoísta, porém, pode reagir com raiva ou irritação. Esses momentos não planejados fornecem um vislumbre sem filtros de como uma pessoa navega no mundo. Os estoicos nos lembram que, embora não possamos controlar o que acontece, podemos sempre controlar como respondemos. E nossas respostas refletem os princípios que guiam nossas vidas. Essa ideia também se aplica a como tratamos grupos vulneráveis, como pessoas em situação de rua ou comunidades marginalizadas. Oferecer um troco, um cumprimento caloroso ou até um simples reconhecimento exige pouco esforço, mas diz muito sobre nosso senso de humanidade. Ignorar ou desconsiderar tais indivíduos, no entanto, sinaliza uma desconexão das lutas compartilhadas da vida. Para os estoicos, essa interconexão era central. Marco Aurélio escreveu: quando você se levantar pela manhã, pense no privilégio precioso que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Cada interação, por menor que seja, é uma oportunidade de afirmar esse privilégio compartilhado. Não se trata apenas de avaliar os outros, mas também de nos desafiar a refletir sobre nosso próprio comportamento. Como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada em troca? Somos pacientes e educados com trabalhadores de serviço?
considerados em momentos de inconveniência, compassivos com aqueles em necessidade. O estoicismo moderno enfatiza focar no que está sob nosso controle, nossas ações, palavras e atitudes. Ao fazer isso, nos alinhamos com as virtudes de bondade, respeito e empatia, criando um efeito dominó que impacta não apenas os outros, mas também nossa própria paz e integridade. A vida tem um jeito engraçado de nos testar nos momentos menores e mais inesperados. Não são os grandes desafios ou desastres grandiosos que revelam mais sobre quem somos, mas os pequenos inconvenientes que surgem em nossa rotina diária. Como reagimos nesses momentos diz muito mais sobre nosso caráter do que percebemos. Os estoicos ensinaram que as pequenas irritações da vida são como um espelho, refletindo a profundidade de nosso autocontrole e resiliência emocional. Epicteto disse: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." Quando deixamos pequenos inconvenientes nos afetarem, estamos entregando nosso poder e permitindo que circunstâncias externas ditem nossa paz interior. Contudo, esses pequenos momentos oferecem oportunidades diárias para praticar os princípios estoicos. Próxima vez que algo te irritar, use isso como uma chance de crescer. Afinal, a verdadeira força reside na forma como escolhemos reagir às adversidades, sejam grandes ou pequenas. Sem aplausos para conquistar e sem consequências a temer, são nesses momentos silenciosos e invisíveis que nossos verdadeiros eus emergem. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Eles acreditavam que a virtude não dependia de reconhecimento público, mas de viver alinhado com seus valores, mesmo quando ninguém está lá para te responsabilizar. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, enfatizava que viver uma vida virtuosa exige consistência. Ele ensinava que, quer estejamos em uma sala cheia ou completamente sozinhos, nossas ações devem refletir a mesma bússola moral. Por quê? Porque o caráter não é algo que se liga e desliga, é quem você é no seu íntimo. Marco Aurélio resumiu: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser. Seja um." É um chamado à integridade, independentemente de quem esteja assistindo. Pense em algo aparentemente mundano, como devolver um carrinho de compras no estacionamento de um supermercado. Não há ninguém ali para julgá-lo se você deixá-lo fora do lugar. É uma tarefa pequena e sem recompensa, mas escolher devolvê-lo fala volumes sobre seu senso de responsabilidade. Mostra que você é guiado por princípios, e não pelo medo de ser repreendido. Agora, contraste isso com alguém que deixa o carrinho no meio do estacionamento, pensando: "Não é problema meu." Essa pequena decisão, embora trivial na superfície, reflete uma mentalidade que prioriza a conveniência sobre a responsabilidade coletiva. Esse princípio se estende a como tratamos espaços e recursos compartilhados. Imagine uma sala de descanso no trabalho. Algumas pessoas limpam após usá-la, até mesmo passando um pano no balcão quando ninguém está olhando, enquanto outras deixam a bagunça para que alguém mais lide com ela. A pessoa que toma a iniciativa demonstra responsabilidade e respeito pelos outros. Quem não o faz mostra uma falta de consideração e uma recusa em contribuir para o bem coletivo. A honestidade em situações não observadas também é uma medida reveladora do caráter. Imagine encontrar uma carteira no chão. Ninguém viu você pegá-la, e seria fácil guardar o dinheiro e seguir em frente. No entanto, escolher devolvê-la ou entregá-la demonstra um compromisso profundo com princípios éticos. Os grandes mestres estoicos ensinaram que a essência do estoicismo não está nas palavras, mas nas ações. Não explique sua filosofia. Viva-a. Quando agimos com integridade em privado, somos a prova viva desses valores. Os estoicos também acreditavam que essas ações invisíveis moldam não apenas como interagimos com o mundo, mas também como nos vemos. Ao fazer um hábito de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está lá para testemunhar, você constrói um senso mais forte de autorrespeito e paz interior. Sêneca nos lembrou: um bom caráter é a única garantia de felicidade duradoura e despreocupada. Viver em harmonia com seus princípios não se trata apenas do impacto externo, mas de cultivar uma vida livre de arrependimento e dúvida. Essa filosofia é especialmente relevante na era digital, onde tanto da vida parece performático. As redes sociais frequentemente nos incentivam a buscar validação por meio de curtidas e compartilhamentos, mas o estoicismo nos pede para olhar para dentro.
Você é a mesma pessoa offline que projeta ser online? Suas ações privadas correspondem à persona que mostra ao mundo? Se não, pode ser hora de se realinhar. Pequenos atos altruístas, realizados sem expectativa de reconhecimento, são algumas das demonstrações mais puras de caráter. Segurar a porta para alguém, ajudar um vizinho com a calçada ou doar anonimamente refletem um compromisso intrínseco em fazer o bem pelo bem em si. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é ser diferente de quem causou o mal. Em outras palavras, a virtude é a sua própria recompensa, independentemente de ser reconhecida ou não. Momentos invisíveis são onde os hábitos se formam. A pessoa que consistentemente escolhe bondade, responsabilidade e honestidade quando ninguém está assistindo estabelece a base para uma vida guiada pela virtude. Essas escolhas constroem confiança não apenas com os outros, mas dentro de si mesmo. Quando você sabe que está vivendo alinhado com seus valores, carrega um senso de confiança e paz que não pode ser abalado pelas circunstâncias externas. Então, aqui está algo para refletir. Quando ninguém está assistindo, quem você é? Suas ações privadas estão alinhadas com a pessoa que você quer ser ou contam uma história diferente? Os estoicos acreditam que a construção da integridade começa com as menores e mais pessoais decisões. Ao buscar consistência entre sua vida privada e pública, você pode construir um legado de confiança e autenticidade, não apenas para que os outros vejam, mas para viver consigo mesmo. Afinal, o que fazemos nas sombras define quem somos na luz. Essas reflexões sobre caráter e virtude em momentos de privacidade nos levam a considerar como nossos pequenos atos constroem nosso eu interior. Cada escolha aparentemente insignificante, desde pegar o lixo que não deixamos cair até oferecer ajuda a alguém sem esperar agradecimentos, reforça ou enfraquece a fundação do nosso caráter. É nesses detalhes diários que criamos a versão de nós mesmos que carregamos em silêncio. Imagine uma situação em que você comete um erro no trabalho, algo que ninguém notaria se você não apontasse. Você poderia facilmente encobri-lo, ajustando números ou ignorando as consequências. Mas admitir esse erro, mesmo sem testemunhas, demonstra coragem e comprometimento com a verdade. Não é apenas sobre responsabilidade externa, é sobre manter sua própria consciência limpa e estar em paz consigo mesmo. Os estoicos nos ensinam que viver em alinhamento com nossos valores nos liberta. Sêneca dizia: quem vive em harmonia consigo mesmo vive em harmonia com o universo. Essa harmonia interior não vem de grandes gestos públicos, mas do esforço contínuo de fazer o que é certo, especialmente quando ninguém está lá para provar ou criticar. Na vida cotidiana, essa filosofia pode parecer um ideal elevado, mas é incrivelmente prático. Pense nas relações que temos com as pessoas próximas a nós. Como reagimos quando sentimos que nossas necessidades foram ignoradas ou quando discordamos? O estoicismo nos encoraja a resistir à tentação de retaliar ou manipular, optando por resolver conflitos com calma e empatia. Afinal, a verdadeira força está em manter o controle sobre nossas reações, não em tentar controlar os outros. Outra faceta dessa virtude silenciosa está em como usamos nosso tempo. Marco Aurélio nos lembrou: você está vivendo como se tivesse mais 10.000 anos para desperdiçar. Não é nas grandes decisões que frequentemente desperdiçamos nossa vida, mas nos momentos roubados por distrações triviais. Como usamos esses minutos aparentemente irrelevantes? O tempo gasto navegando nas redes sociais ou procrastinando reflete nosso respeito pelo presente e pela nossa própria existência. E o que dizer da forma como tratamos aqueles que nos servem ou que têm menos poder em nossas vidas? Uma palavra gentil ao caixa que está tendo um dia difícil, ou agradecer verdadeiramente ao garçom que trouxe seu pedido, são pequenos atos que revelam mais sobre nosso caráter do que interações grandiosas com figuras de autoridade. Os estoicos acreditavam que não somos definidos por nossa posição ou títulos, mas por como tratamos os outros, especialmente aqueles que não têm nada a nos oferecer em troca. Além disso, o autocontrole em momentos de tentação é outro campo em que o caráter se manifesta. Seja resistindo ao impulso de uma compra impulsiva ou optando por não espalhar um boato prejudicial, cada ato de contenção é um passo em direção ao domínio de si mesmo. Epicteto nos lembra: ninguém é livre se não for mestre de si mesmo. Esse conceito pode parecer isolador, afinal, a maioria das pessoas busca validação externa.
Mas os estoicos nos desafiam a encontrar realização dentro de nós mesmos, em nossa capacidade de agir com virtude, mesmo sem reconhecimento. Isso não significa que devamos nos afastar dos outros. Pelo contrário, nossas ações silenciosas e responsáveis inspiram confiança e respeito nas pessoas ao nosso redor, criando comunidades mais fortes. Pense em como sua atitude pode influenciar o próximo. O colega que observa você assumir responsabilidade por seus erros pode se sentir inspirado a fazer o mesmo. A criança que vê você ser honesto em uma situação difícil aprende, inconscientemente, a valorizar a verdade. O impacto de viver com integridade não termina em você. Ele ecoa, moldando o mundo à sua volta de formas que você talvez nunca perceba. Por fim, lembre-se de que os estoicos não pediam perfeição. Eles entendiam que todos somos humanos e cometemos erros. O que importa é a intenção constante de melhorar, de ajustar nosso comportamento e de nos aproximarmos, dia após dia, de nossos ideais. Como Marco Aurélio aconselhou, quando você tropeçar, volte ao caminho. Não perca a direção. Portanto, cada momento invisível é uma oportunidade, uma chance de se alinhar com seus valores e de viver com integridade. Quando ninguém está assistindo, quem você escolhe ser? Não há público, não há aplausos. Só você, sua consciência e a chance de moldar seu caráter em algo digno de admiração, não pelo mundo, mas por você mesmo. Afinal, a maior recompensa de viver virtuosamente é saber, no fundo do coração, que você é fiel à melhor versão de si. A jornada de viver alinhado com nossos valores, mesmo na ausência de olhos externos, é um caminho contínuo, cheio de desafios sutis. Não se trata de alcançar algum tipo de perfeição inatingível, mas de moldar, pacientemente, um caráter que seja confiável e resiliente. Isso é especialmente importante porque o mundo constantemente nos oferece justificativas para agir de forma egoísta ou desonesta. A pressão de um ambiente competitivo, a busca por conveniência, ou até mesmo a ideia de que todo mundo faz isso podem ser desculpas para nos desviarmos de nossos princípios. Mas, como os estoicos nos lembram, ceder a essas pressões é perder o controle sobre a própria vida. Não são as circunstâncias externas que determinam nosso valor, é como respondemos a elas. Epicteto, em seus ensinamentos, enfatizava que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas temos poder total sobre nossas atitudes e ações. Quando escolhemos agir com integridade, mesmo nas menores decisões, estamos reivindicando esse poder e nos tornando verdadeiramente livres. Considere algo simples, como a maneira que tratamos nosso ambiente pessoal. Uma pia cheia de louça ou uma pilha de roupas largadas no canto do quarto podem parecer problemas menores, que podem ser adiados. No entanto, escolher lidar com essas tarefas sem reclamar ou procrastinar é um exercício de disciplina. Esses pequenos atos de organização e cuidado refletem uma mentalidade de responsabilidade, que não se limita apenas ao espaço físico, mas se estende à forma como abordamos os desafios maiores da vida. Esse mesmo princípio se aplica às nossas palavras. Às conversas que temos quando ninguém está escutando, um comentário depreciativo sobre alguém, um boato compartilhado em particular, revelam muito sobre nosso caráter. É fácil ser gentil em público, mas a verdadeira bondade é demonstrada na ausência de aplausos. O filósofo estoico Musônio Rufo enfatizava que o discurso deve ser tão bem controlado quanto nossas ações. Quando falamos com consideração, até mesmo em momentos de frustração ou raiva, estamos fortalecendo nosso autocontrole e respeito pelos outros. Outro aspecto essencial desse autocontrole é a capacidade de resistir ao autoengano. Às vezes, não é uma questão de como nos comportamos quando ninguém está assistindo, mas de como justificamos nossas falhas para nós mesmos. Uma decisão que sabemos ser errada pode ser racionalizada com pensamentos como: é só desta vez ou não fará diferença. Essas pequenas concessões podem parecer inofensivas, mas elas corroem gradualmente nossa confiança em nossa própria integridade. Marco Aurélio nos advertiu sobre esse perigo: você não pode escapar das consequências de suas ações. O que você faz se torna seu hábito. Cada vez que cedemos ao autoengano ou escolhemos o caminho mais fácil em detrimento do certo, estamos treinando a nós mesmos para aceitar menos do que sabemos ser possível. Por outro lado, ao insistirmos em fazer o que é certo, estamos cultivando um caráter mais forte, que nos sustenta mesmo nas adversidades.
Os estoicos também viam a solitude como uma oportunidade de fortalecimento. Para eles, estar sozinho não era um momento de vazio, mas uma chance de introspecção. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, frequentemente incentivava períodos de reflexão silenciosa, onde podemos examinar nossos atos, pensamentos e intenções sem distrações. Quando ninguém está olhando, não estamos realmente sozinhos, estamos diante do único juiz que importa, nossa própria consciência. E como cultivar essa consciência? Uma prática recomendada pelos estoicos é o exame diário. Antes de dormir, reserve um momento para refletir. Fiz hoje o melhor que podia? Agi de acordo com meus valores? Onde posso melhorar amanhã? Esse hábito simples não apenas nos ajuda a corrigir erros, mas também nos incentiva a celebrar pequenas vitórias, aquelas escolhas silenciosas que ninguém viu, mas que sabemos que fizeram diferença. Essa dedicação à virtude silenciosa, porém, não significa que devemos nos isolar ou rejeitar conexões humanas. Pelo contrário, os estoicos acreditavam no valor da comunidade. Quando agimos com integridade, inspiramos confiança nos outros e contribuímos para um mundo mais harmonioso. Imagine se todos assumissem responsabilidade por suas ações, mesmo nas menores coisas. O impacto coletivo seria transformador. No entanto, é importante lembrar que nem todos reconhecerão ou valorizarão suas escolhas virtuosas. Pode haver momentos em que suas ações sejam ignoradas ou até mal interpretadas. Nessas situações, é crucial lembrar que a virtude não é um espetáculo. O estoicismo nos ensina que não devemos buscar aplausos ou validação externa, mas encontrar satisfação na certeza de que fizemos o que é certo. Seja como a rocha que as ondas continuam batendo, escreveu Marco Aurélio, mas permanece firme, domando a fúria da água ao seu redor. Assim como a rocha, a integridade é uma força que nos sustenta, independentemente das tempestades que enfrentamos. Portanto, cada pequeno ato de virtude em privado é uma construção silenciosa de algo maior. É um lembrete de que, mesmo em um mundo cheio de distrações e tentações, ainda temos o poder de moldar quem somos. E, no final, o que importa não é quantos viram nossas ações, mas se podemos nos olhar no espelho e dizer, com honestidade, eu sou fiel aos meus valores. Quando ninguém está assistindo, quem você é? Não é uma questão de como os outros o percebem, mas de como você percebe a si mesmo. Cultive essa integridade com paciência, sabendo que cada decisão invisível é uma pedra na fundação de um legado que resiste ao tempo, o legado de uma vida guiada pela virtude. Ainda que a busca pela integridade possa parecer solitária, ela nunca é infrutífera. As sementes plantadas em momentos de silêncio muitas vezes florescem em lugares inesperados. Um gesto invisível de bondade, uma decisão ética tomada em solidão, ou mesmo um sacrifício pessoal para permanecer fiel aos seus valores pode, mais cedo ou mais tarde, criar um impacto que transcende o indivíduo. Os estoicos sabiam que cada ação, por menor que fosse, carregava o potencial de influenciar o tecido do universo. Epicteto dizia: somos todos peças de um grande corpo. Essa visão não é apenas metafórica. Ela nos lembra que, mesmo quando ninguém está diretamente nos observando, nossas escolhas reverberam de maneiras que talvez nunca possamos medir. Um simples ato de integridade pode inspirar alguém que observa à distância, mesmo que essa pessoa nunca revele que foi impactada por sua conduta. Considere, por exemplo, a prática de ser um exemplo em ambientes familiares. Pais que agem com honestidade e responsabilidade, mesmo quando os filhos não estão por perto, transmitem lições que palavras sozinhas nunca poderiam ensinar. Eles mostram que integridade não é apenas algo que se prega, mas algo que se vive. E essas lições silenciosas se tornam heranças invisíveis, moldando gerações futuras. Na prática cotidiana, a integridade também é testada em situações que parecem insignificantes. Imagine estar na fila de um caixa automático e perceber que a pessoa anterior esqueceu uma nota de dinheiro na máquina. Você pode pegá-la, sem que ninguém saiba, e ainda assim justificar isso com pensamentos como: ela deveria ter prestado atenção. Mas a escolha de devolver o dinheiro, de respeitar aquilo que não é seu, é um ato que fortalece não apenas sua consciência, mas também sua relação com a ideia de justiça. Esse tipo de escolha reflete um dos pilares do estoicismo: a ideia de que devemos agir de acordo com nossa natureza racional e social. Como seres racionais,
Somos capazes de discernir o certo do errado, independentemente das circunstâncias. Como seres sociais, temos a responsabilidade de contribuir para o bem-estar da comunidade, mesmo quando ninguém parece exigir isso de nós. Sêneca certa vez comparou a vida a uma peça de teatro. O que importa não é o quão longa é a peça, mas quão bem ela é interpretada. Assim como em uma peça, muitas das melhores performances acontecem longe do palco principal, nos bastidores. E, no grande teatro da vida, esses momentos fora dos holofotes, aqueles em que ninguém está assistindo, são os que realmente definem o sucesso do espetáculo. Mas é preciso reconhecer que, às vezes, a luta pela integridade pode ser desgastante. Manter-se fiel aos seus princípios, especialmente em um mundo onde a conveniência e o egoísmo parecem ser recompensados, exige força e perseverança. Há momentos em que você pode se sentir desencorajado, pensando, se ninguém nota ou valoriza, qual é o propósito? É aqui que entra a verdadeira essência do estoicismo. Marco Aurélio, governando um império gigantesco, enfrentou desafios monumentais que testaram sua moralidade a cada passo. Ainda assim, ele escreveu para si mesmo: seja como o fogo. Não lute contra as coisas que vêm até você. Transforme-as em combustível para sua chama. A escolha de agir com virtude, mesmo sem reconhecimento, é um ato transformador. Ele alimenta sua própria chama interna, iluminando o caminho para uma vida de significado. Esse tipo de transformação é o que diferencia um caráter comum de um extraordinário. Alguém que busca reconhecimento público para suas boas ações pode colher aplausos temporários, mas quem age com virtude em segredo cultiva algo muito mais duradouro, um senso inabalável de respeito por si mesmo. E esse respeito é um alicerce sobre o qual é possível construir uma vida plena e rica, não importa quão turbulentas sejam as circunstâncias externas. Na era digital, onde a maioria de nossas ações parece filtrada através de uma lente pública, essa prática de integridade silenciosa se torna ainda mais desafiadora e, paradoxalmente, mais necessária. As redes sociais nos incentivam a curar versões idealizadas de nós mesmos, muitas vezes em detrimento da autenticidade. Mas a pergunta continua: quem somos quando ninguém está curtindo, comentando ou compartilhando? Os estoicos diriam que esses momentos, desprovidos de plateia, são os únicos que realmente importam. Eles são os momentos em que podemos ser verdadeiramente honestos sobre nossas motivações e caráter. Ninguém pode enganar a si mesmo para sempre. Ao adotar a integridade como um princípio fundamental, você também se arma contra os arrependimentos que atormentam tantas vidas. Quantas pessoas olham para trás, em momentos de quietude, e se arrependem não das decisões que tomaram, mas das que evitaram. Da mentira que contaram quando poderiam ter sido honestas, da oportunidade de fazer o bem que deixaram passar? Os estoicos nos convidam a viver de forma que, ao olharmos para trás, possamos fazer isso com tranquilidade, sabendo que agimos conforme nossos valores. Eles nos ensinam que não é a aprovação externa que traz paz, mas a consistência interna. Então, quando a próxima escolha silenciosa surgir, pergunte-se: como quero me lembrar deste momento? Faça disso uma oportunidade de construir não apenas seu caráter, mas também um legado invisível de virtude que tocará a vida daqueles ao seu redor, mesmo que você nunca saiba disso. Porque, como os estoicos sabiamente concluíram, o verdadeiro valor de uma vida não está nas aparências, mas na substância invisível de quem você escolhe ser. É essencial lembrar que a jornada para viver com integridade é exatamente isso, uma jornada. Não se trata de ser perfeito, mas de ser intencional em suas escolhas. Cada momento invisível, cada decisão silenciosa, é uma oportunidade para reafirmar quem você realmente é. E, ainda assim, viver com virtude nem sempre é fácil. Muitas vezes, é uma escolha que exige sacrifício, esforço e, acima de tudo, coragem. Coragem para seguir em frente quando ninguém está aplaudindo, coragem para se levantar depois de um erro e coragem para continuar fiel aos seus princípios, mesmo em um mundo que muitas vezes recompensa o oposto. Mas a recompensa disso não está no reconhecimento externo. Está na construção de algo muito mais valioso, uma vida que você pode respeitar. Porque, no fim, as opiniões externas desaparecem, o aplauso se silencia, e tudo o que resta é você com sua consciência. Então,
Da próxima vez que estiver diante de uma decisão invisível, seja ao devolver um carrinho de supermercado, limpar sua própria bagunça ou fazer o bem sem esperar nada em troca, pergunte a si mesmo: quem eu quero ser? Marco Aurélio nos deixou uma reflexão poderosa. Ao acordar de manhã, lembre-se do privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de apreciar e de amar. Essas palavras nos chamam à ação. A ação de viver de acordo com o que acreditamos ser certo, não para impressionar os outros, mas porque isso é o que nos define. No final do dia, viver com virtude em momentos invisíveis não é apenas sobre como o mundo nos vê, mas sobre como nos enxergamos quando nos olhamos no espelho. E, se somos honestos conosco mesmos, essa visão, a de alguém que vive alinhado com seus valores, é a única aprovação que realmente importa. Então, se eu puder deixar você com uma última ideia, seria esta: faça das suas ações invisíveis um reflexo da pessoa que você deseja ser. Porque, quando ninguém está olhando, é exatamente aí que sua verdadeira essência brilha. Muito obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo fez você refletir, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem. E lembre-se, o que fazemos nas sombras define quem somos na luz. Nos vemos no próximo vídeo.